Boa noite, irmãos, graça e paz, alegria receber a todos, que bênção os irmãos estarem conosco nesta noite de Natal, celebrando aqui ao Senhor Jesus Cristo. Nós hoje encerramos a nossa série de reflexões sobre o nascimento de Cristo Jesus. Começamos no profeta Isaías, passamos pelo livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, no dia de ontem, e hoje vamos à narrativa do nascimento do Senhor Jesus no Evangelho de João. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. Vamos ler o capítulo 1, do verso 1 ao verso 18. A nossa reflexão nesta noite é a esperança que ilumina os corações. Essa é a nossa reflexão nesta noite. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Santo Deus, eterno Pai, nós nesta noite estamos aqui reunidos para declarar, ó Deus, que amamos a Tua palavra, que amamos o Teu Filho Jesus Cristo. E agora, ó Deus, que vamos meditar em Tua santa palavra, que nossos corações possam realmente estar desejosos de compreender o Teu propósito, a Tua vontade. Fala conosco, Pai querido, à luz da Tua palavra. Traz-nos, ó Deus, a Tua direção. E que esta palavra, ó Deus, realmente, ó Deus, que irei anunciar, venha, ó Deus, acontecer esse milagre do Teu Santo Espírito, que supre a alma, o coração daquele que anseia pela Tua palavra. Somente o Senhor pode fazer esta palavra, porque é o Senhor que conhece cada vida, é o Senhor que conhece cada história. E antes mesmo, ó Pai, que essas palavras que serão anunciadas já estavam, ó Deus, no Teu coração, para trazer, ó Deus, a Tua direção ao nosso viver. Por isso eu clamo e peço novamente que Teu Santo Espírito venha agir em nosso coração, em nossas mentes, em nossas vidas, para compreendermos a Tua direção e o Teu propósito, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. A narrativa de João, ela é diferente de Lucas, diferente de Marcos, diferente
de Mateus. Mateus nos faz refletir sobre o Jesus que veio como a promessa para o povo judeu. Lucas nos faz refletir sobre a promessa para a humanidade, a promessa do Deus homem. E agora o Evangelho de Marcos nos mostra o Jesus servo, o Jesus que logo já no seu primeiro capítulo nos mostra o Jesus que começa o seu ministério curando e agindo e libertando as pessoas. O João já nos mostra um Jesus que está antes de toda a criação vir a existir. Jesus está antes de que tudo o que viesse à existência, tudo que nós compreendemos sobre ser terra, sobre ser vida, João nos traz essa reflexão, que Jesus, ele é eterno. Jesus, ele está antes do que toda a ordem que foi criada. João nos insere a um contexto muito maior sobre a vida de Jesus. Nós olhamos para o Jesus hoje em dia e olhamos para o Jesus que conhecemos à luz da história. João nos traz a reflexão do Jesus que antecede toda a história da humanidade. Porque ele diz que Jesus é a palavra. No princípio, ele era aquele que é a palavra, estava com Deus e era Deus. Então ele nos remonta a um cenário muito maior do que os próprios livros de história relatam sobre Cristo Jesus. Ele nos traz uma reflexão teológica, ele nos traz uma reflexão sobre a vida, sobre a existência, e ele nos lança nessa reflexão, nos mostrando que aquele que nasceu em Belém, aquele que nasceu no estábulo, na manjedoura, aquele que nasceu ali na pequena estrebaria de Belém, que recebeu a visita, como nós vimos, dos pastores, recebeu a visita dos reis magos do Oriente, recebeu o coro de anjos entoando louvores. Naquele momento singelo e simples daquela manjedoura, nós precisamos entender que João nos diz que é muito maior do que aquele pequeno momento simples e singelo. É a luz que veio ao mundo. É a luz no sentido de que veio para dissipar as trevas dos corações. É a luz que veio para dissipar as trevas do nosso entendimento, da nossa pequena vã ideia de vida. João nos lança uma ideia de uma vida que vai além do que nós podemos imaginar. Ele nos fala que Jesus é um propósito de Deus. Ele estava com Deus desde o início da criação. A criação foi gerada por Ele. A criação, a existência foi gerada com Ele. Nesse propósito, então, nós vemos que essa luz que brilha, essa luz que dissipa, é para trazer entendimento à humanidade, mas é para trazer entendimento a mim e a você. Nós não somos um mero aglomerado de células, nós somos mais do que isso. Nós não somos pessoas que estão presas simplesmente a esse tempo que estamos vivendo, 25 de dezembro de 2023. Nós estamos além disso. O nosso passado vem porque Cristo veio a existir. E porque Ele veio a existir para nos mostrar o propósito de Deus, a vontade de Deus, a luz que brilha no mundo, a luz que traz a vida, a luz que traz a clareza para mim e para você. João, então, nos lança numa jornada reflexiva muito além do tempo cronológico. Ele nos lança a uma reflexão sobre a eternidade. E quando você pega o Evangelho de João
E você vai vendo que ele vai falar sobre vida eterna, ele vai falar sobre vida eterna, ele vai falar sobre vida e abundância, ele vai falar que ele foi preparar um novo lugar, ele vai falar que quando ele ressuscita, ele vai falar que ele tem algo que vai trazer e vai deixar para nós, que não é algo que vai ser simplesmente transitório para os nossos dias. Então nós precisamos entender que essa luz que vem ao mundo, a luz de Cristo Jesus, lá na pequena estrebaria, lá de Belém, ela vem para iluminar os corações. Mas ele diz ainda mais, que para entender e ter esse entendimento, nós precisamos acolher essa esperança, acolher essa mensagem. O verso 12 diz justamente sobre isso. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então agora, não é só uma esperança do passado, mas é uma esperança também para o meu presente, a partir do momento que eu acolho, o recebo em minha vida, o recebo em meu coração, o recebo em minha história, o recebo em meu entendimento. Entenda isso. Ele veio para trazer a luz, para iluminar a vida, para dizer para mim e para você, nós não somos poeira cósmica. Nós não somos simplesmente pessoas que estão passando por essa existência. Nós estamos aqui para viver uma jornada de uma experiência com Deus, o Deus eterno. E nós vimos isso em Cristo Jesus, no pequeno bebê, nascido de Maria, acolhido pelo casal José e Maria, o pequeno bebê que foi acolhido, que foi cuidado, que foi preservado em sua vida por aquele casal singular, aquele casal que recebeu com todo bom grado, com todo amor. Esse casal, ao recebê-lo, o guardou em sua vida e o ensinou a dar os primeiros passos, a primeira caminhada de sua vida e de sua existência. E aqui existe um fator importante para mim, para você, sobre o Natal, sobre a vida com Jesus. Se eu não acolher em minha vida, em minha mente, em meu coração, eu estou simplesmente olhando para mais algum personagem da história. Você já acolheu esse Cristo em sua vida? Você já acolheu essa mensagem em sua mente? Você já entendeu que você não é simplesmente um ser vivente neste mundo, mas você é um projeto, um plano de Deus, um plano maior nesta existência. E quando nós então recebemos Jesus em nossas vidas, acolhemos Ele em nosso coração, então está se descortinando essa esperança para esse viver, para viver a cada dia, a cada momento. E agora então, nós entendemos o projeto de vida, o propósito de vida. E a narrativa nos fala de João. E João, no verso 7, diz assim: ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. No verso 15, João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Olha que coisa especial. Ao apresentar Jesus, ele apresenta João. Ele apresenta o João que anuncia Jesus. O João que não tinha visto Jesus. Mas o João que falava de Jesus, que falava para todas as pessoas de Jesus, porque João, ele teve o entendimento de que essa existência faz parte de um plano muito grande, que é o plano de Deus.
E que essa existência e esse projeto todo só tem sentido se eu viver para Ele e se eu acolher o propósito dele. E João assim acolheu. E o que ele faz? Ele anuncia, ele testemunha, ele acolheu em sua vida essa palavra, e essa palavra então torna significativa. Além de se tornar significativa, ela torna um objeto de ação, de testemunho. João não tinha posses. João, ele vivia pelo que Deus dava a ele, se alimentando de mel, se alimentando de animais silvestres. João se vestia de pele, de cordeiro, de animais, e ele vivia anunciando Jesus, vivia falando de Jesus, e a sua alma então assim era preenchida, e a sua existência então assim era preenchida. Mas não só a existência dele. Quando o Senhor Jesus vai chegar e se aproximar de João lá no batismo, então observe isso. Jesus então, 30 anos depois, João então já está um pouco mais experiente, ele é um pouco mais experiente que Jesus. Quando ele chega lá e Jesus vai iniciar o ministério, ele vai se batizar e vai fazer o batismo de João. Então ele vai seguir os passos do João que teve um entendimento sobre a vida, do João que acolheu a mensagem em seu coração e em sua vida. E ao Senhor Jesus ser batizado, então nós temos ali a presença do Deus Pai, falando, este é o meu filho em quem eu me comprazo, do próprio Filho, e nós temos a presença do Deus Espírito Santo vindo sobre Cristo Jesus em forma de pomba, como uma testemunha ainda mais singular e importante naquele momento da vida de Jesus. O nascimento, e antes do nascimento, o acolhimento da esperança, da palavra, traz então propósito, nos insere então a um plano maior para se viver. Com isso, então, queridos irmãos, nós precisamos entender nesta noite que Jesus, ele veio para trazer uma renovação de vida. Uma renovação para a vida humana. Veja o verso 17 junto comigo. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. João, ele vive então pela lei. Ele vive a lei de Moisés. Ele não teve ainda todo o entendimento, porque Jesus veio posterior a João. Mas João fala, ele vai ser maior, porque ele vai trazer um entendimento maior. E o entendimento maior de Jesus qual é? É a graça. E qual é a graça? Não é servir para obter, não é servir para receber, mas é servir por gratidão àquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem mostrado a cada um de nós. Essa é a noite de Natal. Essa é a noite de refletir sobre a vida. Quantas pessoas olham para a sua existência e às vezes entram em desespero diante do problema que enfrentam no momento que está vivendo. Mas essa é a hora de refletir e ter o entendimento de que esse tempo, esse momento, ele é menor diante daquilo que Deus tem para nos dar e nos mostrar. Este é o momento de refletir sobre se nós estamos compreendendo isso. A gente gasta tanta energia ficando ansioso, com remorsos,
guardando coisas que nos falaram, que fizeram contra nós. A gente desperdiça a energia da vida com coisas religiosas, achando que vamos ter assim solução. Mas a solução é só uma: é Jesus. É tão simples, mas tão complexo, é tão profundo, é tão maravilhoso. Porque essa mensagem, quando ela é acolhida e recebida no coração, na mente, na alma, se aumenta a visão, se aumenta e se compreende o propósito de viver, se compreende a própria missão de existir, se compreende então a própria existência da humanidade. Nós não somos obra do acaso. Nós estamos aqui para cumprir um plano maravilhoso de Deus, um plano singular de Deus, que é mostrar Cristo Jesus. João teve o entendimento e João viveu por isso. Mas eu queria trazer como uma conclusão para mim e para você, o verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então, se você quer conhecer realmente a Deus e experimentar essa luz, receber essa esperança, começar a viver um testemunho poderoso e mostrar esse amor todos os dias na sua vida, você precisa reconhecer que Jesus não é um simples bebê, mas Ele é o próprio Deus. Ele não é um simples bebê, Ele era o Deus que estava antes de tudo ser formado. Ele é o dono da história. O apóstolo João depois vai escrever na sua carta em Apocalipse, no capítulo 1, que esse Jesus, Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. E tudo veio a existir por causa dele. E depois ele vai nos dizer que ele olhou para o trono e o trono estava vazio, e ele perguntou: quem poderá estar lá? E então ele viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, assentado no trono, reinando para todo sempre, reinando e vitorioso sobre todo o poder, dominador, autoridade de toda a existência humana. Então, queridos, nesse Natal, que você possa refletir e deixar a luz de Cristo invadir a sua vida, que você possa acolher a verdadeira esperança dessa existência, que você possa testemunhar todos os dias da sua vida quão maravilhoso é Cristo Jesus e quão profundo é esse amor que Ele tem por você. Ele fala pela humanidade, mas personaliza isso. E isso é maravilhoso. O amor de Cristo, você pode personalizar para a sua própria vida. Personaliza isso. Quão grande é esse amor. Deus se fez conhecido e se mostrou a você, se mostrou a mim como obra dessa graça, dessa esperança, desse amor, para que você olhe para Deus e entenda que você não é um ser abandonado neste universo, que você não é uma pessoa sem propósito nessa existência, mas Deus está contigo, por onde quer que você for, Ele será contigo. E a todos quanto receberam, deu-lhes então o poder de serem feitos, inseridos, declarados, filhos de Deus. Sábado eu tive uma experiência que me marcou muito, positivamente, e me angustiou muito.
Sábado nós fomos entregar as últimas doações do nosso projeto Natal Solidário, lá no Lar Batista de Crianças. E lá vocês sabem que se acolhem meninos e meninas. Hoje lá são 22 acolhidos. 2 bebês, um bebê chegou lá com 10 dias, um outro bebê nasceu literalmente no Lar Batista. E quando eu entrei, chegou uma garotinha tão pequenininha, acho que a Jane e a Camila vai lembrar, da Aninha bem pequenininha, aquele cabelinho escorridinho, aquela franjinha, aquela menininha veio, grudou nas minhas pernas. E ela falou: tio, posso te dar um beijo? Aí eu abaixei, ela veio, me deu um beijo, passou a mão na minha barba, falou assim: é tão macia. Aí eu falei: obrigado. Aí passou um pouquinho, eu fui, sentei no refeitório, ela veio, pulou no meu colo, sentou no meu colo, me deu um abraço de novo, ela falou assim: você é tão cheiroso. Aí eu falei: você que é cheirosa. E aí ela foi, desceu, virou e falou assim: eu posso te dar mais um cheiro? Aí eu falei: pode, deixa eu te dar um cheiro. Aí meu coração já, eu falei: pastor, como é que faz para a gente resolver essa situação? Nós temos que fazer o quê? Antes de chegar lá, eu estava pensando num monte de coisa que eu tenho para resolver. Num monte de situações que eu preciso resolver. Mas na hora que eu cheguei lá, e eu vi essa garotinha, eu cheguei em casa e falei para os meninos: vocês estão preparadas para uma irmãzinha? Aí elas olharam para mim e falaram assim: uai, pai, como? Eu falei: também não sei. E é essa experiência que eu tive sábado, e refletindo sobre esse texto hoje, e refletindo sobre acolher a Cristo em nossas vidas, é com esse coração dessa pequena garotinha que a gente precisa acolher verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo. O Natal só vai ter sentido quando eu e você entendermos isso. Que amor, ele é verdadeiro quando ele é prático, quando ele é real. O pastor Wesley me levou, primeira visita que eu tinha feito lá, 4 anos atrás, ele tinha um sonho de fazer uma outra parte. Hoje chegamos lá, estava lá, preparado lá. Coisas que a gente lutou junto, que nós conseguimos, está lá construído. Foi R$450 mil de construção. Você não me pergunta como que a gente arruma dinheiro, porque nem eu sei. Mas eu sei que a gente fez isso. Na segunda-feira, passada, eu fui no Pão e Vida, e quando cheguei lá no Pão e Vida, eu fui olhar a cozinha lá do Pão e Vida. Não sei se o irmão Ricardo lembra, o irmão Ricardo foi lá algumas vezes. Fomos nós que construímos. Os dormitórios fomos nós que construímos. Então, queridos, a nossa vida está aqui para fazer diferença, para esse Deus poderoso e maravilhoso. Que a gente não gaste mais nem 1 centímetro da nossa vida, nem 1 segundo de nossas histórias, com as preocupações e as coisas que estão neste mundo, porque tem gente que a gente pode ajudar, a gente pode fazer algo de diferente, de transformador, e mostrar o amor e a graça maravilhosa de Cristo Jesus. A outra menina que veio, me abraçou, e ela contou a história dela todinha, uma história triste, mas ela sabe a história que ela está vivendo. Aí na hora que ela estava contando, Deus falou para mim assim: abraça ela. Eu abracei ela, eu orei com ela, ela chorou, nós choramos. A irmã Lorena estava lá, junto com o irmão Renê, eles choraram juntos. Aí eu falei: gente, está nascendo coisas em nossas vidas, amém? Está nascendo coisas em nossas vidas. Deus está nos dando sementes para gerar em nosso coração vidas. Acolha,
Acolha o Evangelho verdadeiramente. Para de desperdiçar o seu tempo, a sua vida, os seus recursos com as coisas deste mundo e acolha essa sociedade, essa igreja que quer cada vez mais e mais coisas, não consegue enxergar a beleza tão maravilhosa que é o Evangelho. Porque a grande lição daquela pequena garotinha era que eu deveria estar assim no colo de Deus. E entendendo quão maravilhoso é Deus, quão cheiroso é o Senhor, quão grande é o amor dEle, quão maravilhoso é o abraço dEle, quão grande é o coração que acolhe, que nos recebe, que nos ajuda, que nos apoia. 6 anos atrás a gente fez uma ceia de Natal em família e eu levei um outro garoto, que a gente se inscreve e você pode receber as crianças que estão em abrigos para passar alguns tipos de feriados e momentos. Nós levamos um outro garoto para passar o Natal. Eu fui com ele, peguei ele, compramos um presente, passamos no McDonald's. Ele falou, eu nunca comi isso. Ele comeu, compramos um tênis, compramos roupa, a gente passou o dia, ele foi com a gente, passou o Natal. Na hora que eu fui deixar ele lá, ele virou e falou assim, muito obrigado. Eu falei assim, você não precisa me agradecer. Tudo isso é prova do amor de Deus pela sua vida. Oh, queridos, João, ele acolheu esse Evangelho e viveu esse Evangelho. Que esse Natal seja para você acolher o Evangelho verdadeiro que produz a esperança mais poderosa desta vida. Somos filhos de Deus, acolhidos por Ele, cuidados por Ele, providos por Ele, para mostrar esse amor às pessoas, a graça de Deus, tão maravilhosa, tão espetacular. O amanhã, deixa nas mãos do Senhor, amém? Mas esse ano a gente está começando um projeto novo lá em casa, em família. E eu te encorajo também, porque tantas crianças. Seja pai de crianças e não pai de pet. É um bom caminho ser pai de criança. Vai ser só por um período. Você vai acolher, vai cuidar, vai ajudar, daqui uns dias vai crescer, vai se tornar uma pessoa espetacular, porque você vai dar toda a graça, todo o amor do Evangelho para essas pessoas, para essas crianças, e vão se tornar pessoas espetaculares neste mundo. É esse que é o projeto Lar Batista de Crianças. O pastor Wesley, na hora que a gente estava voltando, ele virou e falou assim, pastor Carlos, foi numa tarde que ele veio aqui, nós conversamos, e ele pensou, vai ser só mais uma conversa. E hoje, espero que não seja só uma reflexão para você, mas seja a verdadeira semente do Evangelho no seu coração. Vamos orar? Pai, eu agradeço pelo Teu Evangelho que chegou a nós, pela Tua palavra que chegou a nós, a Tua palavra que impactou o João, a Tua palavra que trouxe a verdadeira esperança, a Tua palavra que trouxe, ó Deus, a força para o verdadeiro testemunho. A Tua palavra, ó Deus, que nos desafia a viver este Evangelho todos os dias de nossas vidas. Pai, eu rogo, ó Deus, que nesta noite o Senhor faça com que os nossos corações se voltem mais profundamente ao Senhor. Eu quero aqui rogar, ó Deus, que o Senhor venha abençoar cada família aqui representada, cada vida. Pai, o Senhor tem propósito com cada coração. O Senhor tem desafio para cada vida. E, ó Deus, que hoje, ó Deus, o Teu Espírito venha fortalecer, venha encorajar, venha fazer, ó Deus, com que ao sairmos daqui possamos realmente viver essa semente do Teu Evangelho e testemunhar deste Teu Evangelho a todas as vidas, em todos os lugares, em todos os momentos. Pai, eu rogo a Tua bênção sobre nossas vidas. Eu rogo a Deus que o Senhor nos abençoe,
e que o Senhor nos guarde. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e para sempre. Amém. Amém.